A paz do Senhor. Eu sou André Paiva, da Assembleia de Deus de Cruzeiro, e em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Números, a partir do capítulo 9. Vamos à leitura de hoje. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 desse mês, pela tarde, ao seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram: imundo estamos, nós pelo corpo de um homem morto, porque seria privados nós de oferecer oferta ao Senhor ao seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhe Moisés: esperai, eu virei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, de tarde, há a celebração. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada. Portanto, não ofereceu a oferta ao Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após elas, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Capítulo de número 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze tuas trombetas de prata, de obra batida as farás.
e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocares, ambas estão todas à congregação, se congregará a ti a porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças de milhares de Israel. Quando retinido as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo as tocares, então partirão dos arraiais que alojaram da banda do sul, retinindo, as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas se retinir, e os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando a vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o exército estava Naazon, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então, desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Rubem, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre os seus exércitos estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. E estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os exércitos, quando partiram. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixe, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante dele, caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia,
quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta ao Senhor, para muitos milhares de Israel. Capítulo de número 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-os, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comiam de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se e o colhia, em moinhos o moía, ou num grau o pisava, em panelas o cozia, dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o para que me dissestes que o levasse ao colo, como a aio leva a cria que a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixa ver o mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens, anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, ali se porão contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará a comer? Pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará a comer, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, e nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que eu vos enfadeis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé, é este o povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão 1 mês inteiro? Degolar-se-á para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra, se acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou-se 70 homens dos anciões do povo,
e o pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro era Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase a caminho de um dia de uma banda e quase a caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes, o que menos tinha colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Capítulo de número 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leproso como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Chamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã.
Concluímos aqui mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Ao final de cada leitura, não esqueça de marcar a sua presença clicando no link abaixo, aqui nos comentários, a fim de registrar a sua participação. Os participantes que efetuarem 70% da leitura receberão um certificado ao final desse projeto. Acompanhe os demais horários para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.